Esqueci completamente. Vamos daqui, né? Bom, então aí a teoria de Werner, que explica a formação dos complexos. Valência primária é a carga que a gente já estuda, a carga que a gente viu que existe lá nos íons, por exemplo, quando a gente estava fazendo estudo da análise qualitativa, em que a gente mostrava as precipitações para identificar certos íons. O íon lá do teste de chama, por que ele dá cor? São íons que já têm aquela carga ali associada. Essa é a valência primária, que é o NOx, ou número de oxidação. No caso dos compostos complexos, a gente vai focar nessa valência secundária aqui, que é o número de coordenação. Meu metal carregado dá conta de se associar a quantas espécies ao redor dele? Essas espécies que ficam ao redor do metal, elas vão receber o nome de ligantes. Bom, o que o Werner conseguiu perceber é que para ficar energeticamente estável, os elementos tendem a satisfazer primeiro as valências primárias. Quando ele satisfaz a valência primária, ele entra naquele critério da teoria do octeto, ok, estabilidade energética alcançada. Mas a valência secundária, ela forma um composto com um nível de entropia tão apropriado que é muito, muito mais difícil a gente conseguir desestruturá-lo. Então, ele é mais estável. Aqui, eu coloquei como exemplo de complexo, já tinha colocado a hemoglobina antes, que é o complexo que tem o Fe, né? Só voltar lá, ó, que hemoglobina é esse complexo aqui, ó, metal sempre no meio. Os ligantes, que são estruturas que podem ou não ser orgânicas, né? No caso da hemoglobina, são estruturas orgânicas, vão ficar aqui ao redor. E nesse outro slide, a gente tem como exemplo, de novo, um complexo cujos ligantes, né, eles são orgânicos. A gente tem, então, como exemplo, a clorofila. Então, as duas, gente, tá? A clorofila. Luciana, Sim. pode ter dois metais ligados, um ao outro aí? Não, sempre vai ser um só. É porque, na verdade, como esse metal aqui ele é carregado, ele tem carga, se eu aproximar um metal do outro, eu vou ter duas cargas de mesmo sinal. Estou tentando forçar a barra do ponto de vista energético, né? Porque é repulsão. Então, sempre vai ser só um metal, tá bom? Numa ligação metálica, ok, a gente tem os cátions ali bem posicionados, mas tem os elétrons, né? Formando aquele chamado mar de elétrons ao redor para estabilizar. No caso dos complexos, vai ser sempre um metal só, tá bom? Beleza. Beleza, gente. Aí aqui a gente tem, né, as clorofilas, que são aí a estrutura responsável por conseguir, né, ter toda a capacidade bioquímica de provocar a fotossíntese. Eu estou achando que uma dessas minhas estruturas não está correta, porque minha clorofila A ela está igual a B, elas não podem ser iguais, não. Eu acho que essa figura que eu consegui aqui, ela não foi muito feliz, ok? Mas a estrutura da clorofila, né? A minha ideia era mostrar que a estrutura da clorofila é um complexo, só que ó, lá na hemoglobina é o Fe que está no meio, é o ferro. Aqui é o magnésio. E um detalhezinho, hemoglobina, ela confere uma coloração ao nosso sangue. A clorofila confere uma coloração às plantas. Então, já vamos criando essa ideia de que os compostos complexos, eles vão sempre estar associados a cores bem intensas, porque é isso que vai ser o nosso diferencial lá na titulação. A titulação de complexação, ela basicamente é usada para identificar metais. E aí, quando eu formo o complexo do metal com o meu ligante, eu vou ter uma cor bem intensa surgindo para mim lá no meu Erlenmeyer, tá bom? Bom, ainda trabalhando um pouco a formação dos complexos. As ligações que levam à formação desse tipo de composto, desses compostos todos, vai acontecer entre os ligantes, que são as estruturas que ficam ao redor, e o metálico, que fica lá no meio, né? Mas como é que isso vai acontecer? O ligante, que é o que fica ao redor, ele tem que ter par de elétrons disponível, ou então ele tem que ter uma carga negativa mesmo. Ele vai, então, doar esse par de elétrons para o íon metálico. Então, tem uma relação dos elétrons, sim,
Mas quem realiza a ação de doar o par de elétrons, de disponibilizar esse par de elétrons para ligação, são as espécies que ficam ao redor do metal. Até porque o metal está com carga positiva, né? A tendência dele é associar-se a espécies que vão apresentar carga ou densidade de carga negativa. Quando a gente trabalha com essa ideia de que tem uma espécie doando par de elétrons, outra recebendo par de elétrons, a gente está trabalhando os conceitos de ácido base de Lewis. Né? Para Lewis, para Arrhenius, que é o primeiro conceito de ácido base que a gente trabalha, ácido é espécie que em água doa H+, libera H+, base é espécie que em água libera o H-. Só que quando a gente vai fazer teste de pH, a gente faz teste de pH com espécie que não tem hidrogênio e que não tem OH. E aí, como é que dá resultado? Como é que eu tenho valor de pH? Quer dizer que não é só isso que manda, né? O Arrhenius não estava errado não, viu, gente? Ácido libera H+ mesmo e base libera OH- também. Mas é preciso a gente ampliar esse conceito. Tem espécies que não liberam nenhuma desses dois íons e também são ácidos ou bases. E essa ideia que é usada, por exemplo, aqui nos complexos, já trabalhando um conceito de ácido base mais evoluído, que é o conceito de Lewis, né? Então, os ligantes, eles vão se comportar como bases de Lewis e o metal que fica lá no meio, ele se comporta como um ácido de Lewis, ele é o que recebe o par de elétrons. A gente percebeu-se, na época do Werner só percebeu-se, mas ele também já começou a achar um caminho de explicação para isso, e hoje, como a gente consegue entender muito mais esse modelo orbital, a gente consegue justificar a formação desses compostos com bastante propriedade. A gente vê que os compostos complexos eles vão se formar prioritariamente com metais de transição. Por que isso acontece? Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente percebe que os metais de transição eles têm esse orbitalzinho aqui, D. Eu vou fazer a distribuição, o final da distribuição eletrônica de um metal de transição, sempre, independente do número atômico, do número da família, do número principal ali, né, de qual período que ele está, que é o número quântico principal, a letra que vai estar associada, o orbital ao qual esses tipos de metais vão terminar a sua distribuição eletrônica são sempre os orbitais D. O que acontece? Esse orbital D não vai estar totalmente cheio. Lembrando que o orbital D é aquele que tem 5 espaços, cada espaço comporta 2 elétrons. Não vai estar todo cheio, vai ter espaço ainda para receber outros elétrons. E é aí, nesse espaço que está sobrando aqui do orbital D, que esses pares de elétrons que são doados aqui pelos ligantes vão estar, então, ocupando. Vamos relembrar um pouquinho de distribuição eletrônica, de tabela periódica, para a gente associar direitinho isso aí, né? Bom, aqui eu coloquei uma tabela periódica muito focada na distribuição eletrônica. Lá na química geral, vocês fizeram uma revisão de distribuição eletrônica? Essa distribuiçãozinha assim, 1s2, 2s2, 2p6. Não, a gente não vai ter que fazê-la aqui de novo, não. É só para saber se Sim, eu... o Diego fez uma revisão básica para a gente. Pois é. Respeito aí. Não, beleza. Então, a distribuição eletrônica, ela tem a ver com nós mostrarmos em que nível de energia que cada elétron que compõe um elemento químico está. E aí o nosso foco vai ser esse grupo aqui, ó. Os elementos que são chamados metais de transição, cuja distribuição eletrônica termina no orbital D. Essa tabela simbólica aqui, ela vai mostrar para a gente em cada ponto aí, não está nem o símbolo dos elementos, como vocês estão vendo, né? Ela está mostrando mesmo. Se eu fizer a distribuição eletrônica de cada um dos elementos e eu conferir com essa tabela aqui, o final da distribuição vai ser esse que está mostrado aqui. E os complexos vão se formar preferencialmente, atenção para o preferencialmente, porque vai ter situação em que ainda tem espacinho ali, mesmo que não seja o orbital D, então par de eletroligante consegue
formar ligação, mas preferencialmente por metais de transição. Aqui a gente tem mais detalhadinho, mais explicadinho, né? Que átomos, que tipo de metais e com qual carga que esses metais vão estar apresentando, que eu tenho a possibilidade de formação de complexos. Bom, eu falei preferencialmente porque de cara aqui já tem o cálcio. E o cálcio, ele não é metal de transição, ele é metal alcalino terroso. O magnésio, que está lá no meizinho da clorofila, né? Foi um dos exemplos que eu utilizei, também não é metal de transição. Bom, todos esses que estão circulados aqui de preto são elementos metálicos, que na forma de cátions podem formar compostos complexos. A gente vai ter exemplos de compostos complexos formados por esses elementos, e eles não são metais de transição. Mas se a gente voltar aqui atrás, a gente vai ver que eles ainda têm espaço ali na sua distribuição eletrônica para receber pares de elétrons, né? Bom, a maior parte dos elementos que formam compostos complexos e os complexos mais importantes, maior assim aplicação, né, vão ser aqui dos metais de transição. Esse slide está bem detalhadinho, está mostrando bem aí os principais elementos metálicos mesmo, que quando estão na forma de cátions, quer dizer, quando estão assim, ó, com carga positiva, vão ter a capacidade de receber elétrons ali dos ligantes que vão ficar ao seu redor e formar complexos. Bom, essa animação, ela dá uma ideia de como é que é a ligação dos complexos. Gente, uma ideia. Eu não achei nenhuma animação que tivesse... Eu queria que tivesse o complexo se formando assim. Na verdade, nessa fase assim, de ficar com essas aulas online, eu estou fazendo um curso agora sobre como que a gente monta vídeos didáticos, né? Mas eu quero fazer um para trabalhar com animação, gente, porque, nossa, faz uma diferença, sobretudo na aula de química, que a gente não está indo lá no laboratório ver as coisas, né? Mas é mais ou menos isso, né? A gente vai ter lá uma espécie central e os ligantes, eles vão ficar aqui, ó, associados à espécie central. E vocês viram que na hemoglobina e na clorofila são estruturas que estão ligadas entre si? Eu posso ter essa situação também, né? A gente fala que é ligante e ponte. Bom, eu gostaria agora que vocês assistissem esse videozinho. Eu vou colocar o link dele no grupo. Ele tem... Fecha um pouquinho os 3 minutos, 2 minutos e pouquinho. Aí, ó, não tá na hora da viradinha ainda, viu, gente, de aula. Eu queria pedir realmente para vocês assistirem, porque ele vai mostrar... Ele não é um vídeo profissional, não. Foi gravado no laboratório do Cefet, lá de BH, mas a explicação tá tão boa e mostra uma reação química em que a gente vê um composto complexo sendo formado. Então, isso é o que eu achei mais interessante desse vídeo. A gente tem a possibilidade de ver que mudança visual vai ser perceptível quando a gente tem a formação de um composto complexo, tá ok? Então, eu vou encerrar agora, e aí é legal que esse tempo que eu preciso para o Zoom fazer a conversão da minha gravação, para eu conseguir disponibilizar para vocês, eu vou estar liberando esse vídeo aí. Gente, acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui pelo computador, porque o WhatsApp Web não está carregando. Eu estou com um probleminha no computador hoje. Eu tive problema na hora de abrir o Zoom, e agora estou com problema para abrir o WhatsApp Web. Mas aí eu vou disponibilizar para vocês no grupo, que fica mais fácil, tá bom? E aí a gente volta, assim que terminar a minha conversão aqui, para poder